Muito bem. Estou animado que nós daremos continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. E vamos continuar com o capítulo 13 essa noite. O nosso versículo-chave do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na semana passada nós vimos Jesus falar sobre as duas parábolas, em relação ao reino de Deus. E ele fala através delas sobre o crescimento do reino de Deus e também da corrupção da comunidade do reino. Se você perdeu esse estudo, eu peço que você ouça e seja grandemente abençoado por ela. Na passagem dessa noite, nós vamos estudar capítulo 13, versículos de 22 a 30. E nós vamos aprender com Jesus a respeito da salvação. Ele vai responder uma pergunta sobre salvação e ele vai falar sobre a porta estreita. E a mensagem, o tema da mensagem dessa noite é: a porta da salvação é estreita. A porta da salvação é estreita. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu quero ler com você e nós vamos orar. Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo nos guie essa noite, Senhor. Abra o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor, e que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. A Tua palavra nos diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem, Senhor. Então é nessa fé e nessa certeza que nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, a Tua instrução essa noite. Nos guia com o Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar, ó Deus, cada vida, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que alcance cada coração, cada lar. Deus, que haja transformação em nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A porta da salvação é estreita. Lucas capítulo 13, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Muito bem, nós temos acompanhado o Evangelho de Lucas e nesse tempo aqui nós estamos vendo Jesus caminhando em direção a Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. E nós estamos cerca de quatro meses de distância, da crucificação. E Jesus está seguindo e ele está visitando cidades, ensinando em sinagogas. E a partir do versículo 22 de Lucas, ele atravessa o Jordão e ele começa a ministrar numa outra região que não é a Judéia, é a Pérea. E nessa região, muitas coisas vão acontecer. Nós vamos acompanhar Jesus trabalhando nessa região até o capítulo 17, versículo 10. E é interessante que na narrativa de Lucas, do evangelista Lucas, Jesus ele não entra em Jerusalém até o capítulo 19. Então a gente está bastante na expectativa do ápice da narrativa do evangelho, que é a crucificação e a ressurreição de Jesus. E nós estamos acompanhando os passos de Jesus ao seu destino final,
a Jerusalém. E no versículo 23 nos é dito o seguinte: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse. Antes de nós vermos o que Jesus diz, o que Jesus responde a essa pergunta, vamos meditar na pergunta primeiro. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Irmãos, nós sabemos que a curiosidade sobre a salvação é algo que, de certa forma, alcança e atinge todos nós. É muito humano, muito humano essa curiosidade acerca da salvação dos outros. O ser humano é curioso. Então, assim como é hoje, as pessoas se perguntam, quem vai ser salvo? Né? Assim também na época de Jesus acontecia. E principalmente os escribas que escreviam, que copiavam, né, o Antigo Testamento, entre os judeus eles eram os principais a se perguntar ou conversar entre si sobre quem seria salvo. Não é diferente hoje. Nós, de várias formas, classificamos as pessoas, né, segundo a doutrina, segundo a igreja que elas frequentam, ou os hábitos delas, e a gente vai questionando e julgando, né, quem será salvo. E eu amo a resposta de Jesus. Você vai entender por quê. Aqui eles perguntam se serão poucos os salvos, né? E Jesus vai responder uma coisa muito interessante no versículo 24. Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Em outras palavras, a resposta de Jesus Jesus, assim como ele respondeu em relação à pergunta sobre Pilatos, quando eles falaram que ele misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios no templo, ele volta a pergunta e ele torna a pergunta pessoal. Ele fala: e quanto a você? Da mesma forma Jesus faz aqui, ele torna a questão sobre salvação muito pessoal. Ele fala: olha, não interessa se os outros vão ser salvos. Importa se você vai ser salvo, se você é salvo. Então Jesus ele fala para eles: esforce-se você para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus está falando em outras palavras: cuida você da sua própria vida, cuida você da sua própria salvação, tenha certeza você que você é salvo, deixa os outros com Deus. Você se preocupa, você tem uma vida, né, que é o suficiente para ocupar você em relação à sua própria salvação. Você não ama a resposta de Jesus? Eu amo. Então, Jesus ele está destacando que a única pessoa que pode responder essa pergunta sobre salvação, sobre a nossa vida, somos nós mesmos. Nós não sabemos quem é salvo, quem não é, mas nós podemos saber se nós estamos salvos ou não estamos salvos. E é isso que importa para Jesus. Ele quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação. E essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, né? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta a si mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Essa é a pergunta que todos nós temos que ter e saber responder, porque a Bíblia, Jesus, Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente saiba responder essa pergunta. E aí então a gente vai ter condição de ajudar outras pessoas a serem salvas. O Warren Wiersbe, ele é um comentarista bíblico, ele é muito famoso, e ele costumava receber cartas teológicas num programa de rádio que ele tinha. E os ouvintes da rádio, eles escreviam perguntando sobre predestinação, eleição e outras doutrinas bíblicas complexas, que são polêmicas. E ele sempre respondia perguntando sobre a vida de oração da pessoa. Como que está a sua vida de oração? Ele perguntava. Como que está o seu testemunho pessoal? Você tem falado, o que Jesus está fazendo na sua vida hoje? E ele perguntava também, como que você está envolvido no corpo local, na igreja local? E a resposta dele era impressionante,
porque aquelas pessoas tão ávidas em questionar, em querer saber sobre a doutrina da salvação, ou se quem seria salvo, elas não respondiam a essas perguntas tão simples em relação ao relacionamento delas com Jesus. Isso nos leva a acreditar, a entender que o ser humano é muito curioso em relação à vida dos outros, à salvação dos outros, e pouco se importa com a sua própria salvação, ou com o seu próprio relacionamento com Jesus Cristo. E não deve ser assim. Jesus está nos dando um alerta essa noite, que isso deve mudar. Nós devemos valorizar o nosso relacionamento com Cristo e ter certeza que nós estamos salvos. E é interessante ainda mais que essas pessoas que questionam a salvação, ou que querem saber mais sobre a salvação dos outros, ao invés delas mostrarem um interesse de falar do Evangelho, do amor de Cristo para outras pessoas, não, elas se preocupam apenas em argumentos de debate, né? Elas não querem se importar na prática com a salvação do outro, e isso também é muito triste. D.L. Moody, um evangelista também muito famoso, ele dizia assim, ele costumava orar o seguinte: Senhor, salva os eleitos e depois elege mais um pouco. Em outras palavras, ele não estava tão preocupado com a doutrina da eleição, quanto ele se preocupava com a salvação do próximo. E eu acredito que isso deve ser uma prática na nossa vida. A nossa fé, a nossa doutrina, ela tem que ser muito prática, porque a doutrina da eleição, ela não exclui a ordem de Jesus de ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Ela não exclui que a ordem de Jesus ir e pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e é ouvindo que as pessoas elas creem em Jesus Cristo. Então nós devemos falar do amor de Jesus. As pessoas que se preocupam tanto com as doutrinas de salvação, elas deveriam expressar na prática a real intenção do seu coração, o seu cuidado em querer que mais e mais pessoas sejam salvas, falando do amor de Jesus. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, diz a palavra de Deus. Essa questão, ou essa preocupação da salvação com os outros, ela era muito comum na época de Jesus, entre os judeus, porque dois rabis conhecidos na época, eles discutiam. Um falava que todos os judeus seriam salvos porque eram judeus, simplesmente porque eram judeus, eles seriam salvos. O outro dizia que não, nem todo judeu, por ser judeu, será salvo. E é claro que eles fazem essa pergunta para Jesus, tentando arrastá-lo para esse debate. Só que Jesus, ele não cede a essa pressão, e ele não cai nesse debate. Pelo contrário, ele se utiliza ou aproveita da situação ou do debate para fazer essa questão pessoal, porque é isso que importa para ele. Você é salvo. É isso que importa para Deus. Você é salvo. Então Jesus, ele responde falando sobre uma porta estreita. Ele fala que esforcem-se para entrar pela porta estreita. É interessante que aqui Jesus fala que a porta da salvação é estreita. E no Evangelho de Mateus ele nos dá um outro detalhe. Ele fala que o caminho também é estreito. Vamos ler Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por que essa porta é estreita? Por que esse caminho é estreito? Porque não é tão fácil. Não é tão fácil porque há muitos obstáculos no caminho. Os principais é o diabo, que ele mente, que ele não quer que as pessoas conheçam, resplandeça sobre elas o Evangelho, né, que elas creiam e sejam salvas. O mundo, que tem os seus manjares e os seus contratempos, né, os seus brilhos, né, para que as pessoas se distraiam e não queiram saber sobre a salvação. Então elas tentam se preencher do vazio, né, preencher seu vazio com coisas fúteis que não preenchem. Mas o maior obstáculo
né, para entrar nessa porta estreita é o nosso próprio eu, o nosso ego, a nossa própria carne. Porque o diabo ele não pode impedir se você crê e quer entrar por essa porta. Ele não tem o poder de te segurar se você quer, se você crê. Ele não pode, porque na cruz Jesus o humilhou. Ele tirou todo o poder dele em relação àquele que crê. 2. O mundo está lá brilhando, mas não tem o poder de te segurar, né? Ele pode te seduzir, ele pode tentar você, mas o maior inimigo é você. Se você realmente vai abrir mão de tudo isso, do seu próprio eu, da sua própria vontade, para entrar nessa porta. Então, seu eu, seu maior inimigo. É por isso que a porta ela é tão estreita, porque você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que abrir mão do seu eu para poder entrar por essa porta estreita. E ela é estreita porque as coisas desnecessárias elas devem ficar de fora. Se você tentar entrar nessa porta com uma mochila grande, né, você vai ter que jogar a mochila fora. Você vai ter que passar por essa porta certo de que a tua vontade vai ficar para trás, e a partir desse momento você vai desejar e buscar e fazer a vontade do Senhor. E é por isso que ela é tão estreita. E esforço vem do contexto de arena desportiva. Quando Jesus fala esforça-te, ele está falando da mesma palavra que era usada nos Jogos Olímpicos. E era uma palavra forte, ela em grego é agonizomai, que significa literalmente em português agonizar. Jesus está falando, olha, se vocês querem entrar nessa porta, vocês devem agonizar, vocês devem lutar como um vencedor, como alguém que deseja conquistar um prêmio. Você tem que estar focado, determinado. Se você quer ser salvo, ninguém pode impedir, mas você tem que realmente querer, você tem que ter propósito, você tem que ter determinação, e você tem que confiar em Jesus Cristo para isso. E é por isso. Então, de nenhuma forma, esse esforçar-se que Jesus fala, significa boas obras. As boas obras não são a porta correta para a salvação. De forma que as boas obras não têm o poder de salvar ninguém. Boas obras não podem nos salvar. E se esforçar também não significa, olha, você tem que fazer alguma coisa, achar uma religião em que você vai se sacrificar para ser salvo, porque não é por mérito a salvação. Jesus Cristo é a única porta, e nenhuma salvação, ou nenhuma religião, ou nenhuma boa obra pode salvar você, porque não é a porta verdadeira. João 10:9 nos garante: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus Cristo é a porta, e somente quem entra por ele é salvo, porque quem entra por essa porta, Jesus Cristo, a porta da salvação, Jesus Cristo é a salvação, encontra pastagem, encontra realmente a vida abundante. As outras portas, religiões, boas obras, elas são portas falsas. As pessoas podem se esforçar a vida inteira para tentar entrar por elas e serão decepcionadas no final, porque elas são falsas, elas não podem salvar. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então ninguém poderá se gloriar diante de Deus por ser salvo, por algum esforço próprio, porque a salvação nos é dada de graça. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Tudo que nós precisamos fazer é crer em quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus que veio nos salvar dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, provando que é Deus. Então, a menos que você creia em quem Jesus é e o que Ele fez por você, não há como entrar nessa porta estreita. E esforçar-se também implica uma fé ativa. Então a gente descartou que o esforçar significa, não é boa obra, não é religião, não é algo que você vai conquistar por mérito próprio, mas esforçar significa uma fé viva. Muitas pessoas falam que creem, mas será que de fato creem como a Bíblia fala ou descreve o acreditar? Será que essa fé é viva? E eu vou descrever para você como é uma fé viva.
Eu creio que Jesus está nos advertindo que esse esforçar-se não pode ser uma fé que é intelectual. Por exemplo, eu creio que Cristóvão Colombo ele descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, eu não conheço, eu li a respeito. Eu soube alguma coisa a respeito desse homem, mas eu não o conheço, eu não tenho intimidade com ele. E muitas pessoas falam que creem em Jesus, mas é uma fé totalmente intelectual. Elas ouviram falar de Jesus, e isso não é uma fé viva. Então Jesus ele nos adverte aqui a ter uma fé viva, uma fé experimental, de realmente nascer de novo, de conhecer Jesus pessoalmente. E isso deixa de fora uma vida complacente, uma fé teórica, né? Uma fé que você se convence ao invés de se converter. Nós não devemos ser convencidos e se convertidos, né? E isso vai mudar a nossa vida, isso vai repercutir nas nossas atitudes, e as nossas atitudes vão mostrar a nossa fé, que alguma coisa realmente aconteceu e foi sobrenatural, algo que nós não poderíamos mudar em nós mesmos, aconteceu de dentro para fora das nossas vidas. E é isso que essa fé viva descreve, e é assim que ela se mostra. Ela repercute nas nossas atitudes hoje. E isso em relação ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então Jesus ele ilustra que essa figura da salvação como ele sendo o dono da casa, se levantando num determinado momento e fechando essa porta estreita. Então essa porta estreita, ela existe, ela é real e ela está aberta hoje. Esse é o tempo da graça. Se você ouve a voz do Senhor, se o Espírito Santo fala ao seu coração, você deve crer nele, você deve render o seu coração à vontade de Deus e entrar nessa porta pela fé, porque um dia essa porta será fechada. Jesus fala no versículo 25 que quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Assim como aconteceu na época de Noé, quando Deus mandou construir a arca, e as pessoas caçoavam dele e falavam que era loucura, que nunca ia chover. Após a arca estar pronta e os animais estarem lá dentro, quando chegou a hora determinada, a porta foi fechada. E não adiantava bater na porta depois desse momento, depois que a porta foi fechada. O dilúvio veio e todos foram destruídos. Da mesma forma, Jesus está alertando que haverá um momento que essa porta estreita vai ser fechada e vai ser tarde demais para responder ao convite da salvação. E muitos vão ficar batendo, pedindo do lado de fora. E a resposta deles será: não os conheço, nem sei de onde são vocês. E essa vai ser a resposta do Senhor: eu não os conheço, não os conheço. É interessante que Jesus vai falar como que vai ser o apelo das pessoas, mas eu quero refletir ainda algumas coisas com vocês antes da gente prosseguir. A porta vai fechar, e é por isso que essa mensagem ela é tão urgente a gente falar do amor de Deus às pessoas. O ser humano deu as costas para Deus por causa do seu pecado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus ele dá o escape para o homem, ele busca o homem, se torna homem para nos salvar, para tomar o nosso lugar, a penalidade do nosso pecado numa cruz. E nós já estamos separados de Deus pelo nosso pecado. Tudo que nos resta fazer é receber o perdão de Deus e ser restaurada a comunhão com Deus. Mas as pessoas elas têm uma atitude orgulhosa e indiferente ao apelo da salvação. Elas pouco se importam com o seu distanciamento de Deus.
Campbell Morgan, ele escreve falando: Nosso Senhor mostrou que há limites para a misericórdia divina e que haverá aqueles que não poderão entrar. E eles não vão poder entrar porque vai ser tarde demais. Simplesmente por isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Você que ouve essa mensagem, hoje é o dia. Deus está apelando ao seu coração para que você se renda ao amor dele. Logo, logo, essa porta vai se fechar e vai ser tarde demais. Jesus fala que muitos vão ficar do lado de fora. Né? Muitos hoje ignoram essa mensagem. Muitos hoje falam que aqueles que creem são loucos, né? Como falavam com Noé na sua época. Mas um dia a porta vai fechar e esse tempo de espera ele vai chegar ao fim. É interessante que essas pessoas que bateram lá fora, elas batiam como se elas tivessem algum direito de entrar, né, depois de ser tarde demais. Jesus vai deixar claro aqui que ele não as conhece. E é interessante que se você perguntar para muitas pessoas hoje se elas conhecem Jesus, elas vão falar que sim. Qualquer pessoa, se você sair às ruas hoje, agora, você conhece Jesus, elas vão falar que conhece. Mas o ponto aqui não é se você conhece Jesus. A pergunta é: Jesus conhece você? Porque ele diz aqui: eu não os conheço. Você não tem direito de entrar porque eu não os conheço. E a situação fica ainda mais complexa com os versículos seguintes, quando essas pessoas expressam que, olha, nós conhecemos você pregava nas nossas ruas, nós comemos e bebemos juntos. E isso pesa o nosso coração, porque é como se as pessoas, elas esperassem que elas estavam próximas o suficiente para se acomodarem e não terem um relacionamento pessoal com Jesus. Mas elas nunca entraram num relacionamento de vida com Jesus. Então elas o conhecem de longe, elas o seguiam de longe, o seguiam virtualmente. Elas nunca tinham um relacionamento vivo com Jesus Cristo. E isso é de cortar o coração. O compromisso do Senhor é com aqueles que creem nele, com aqueles que realmente desejam viver com ele, andar com ele e viver para ele. E, novamente, a pergunta da salvação, ela é pessoal. Não importa se você acha que conhece Jesus, a pergunta é: Jesus conhece você? Você é salvo? Você sabe quem é Jesus, o que ele fez por você? Você tem essa convicção, porque isso é importante, é isso que nos traz a paz necessária em relação à salvação. O Espírito Santo habitando dentro de nós, falando: Abba, Pai, que nós temos um relacionamento vivo com Deus como Pai através de Jesus Cristo. Mateus 25, de 11 e 12, nos lembra, essa é a parábola das virgens. Isso é uma figura da igreja, né? Muitos dentro da igreja, eles estão bem próximos, eles ouvem falar de Jesus, mas eles não entraram no relacionamento vivo com Jesus. Diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, é muito sério esse alerta de Jesus para nós. Não importa quão próximo nós estamos da porta, nós precisamos passar por ela. Nós precisamos entrar por essa porta. Versículo 26. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Veja como essas pessoas estavam convictas que a aproximação que elas tinham de Jesus era o suficiente para serem salvas. Nós comemos e bebemos contigo, isso não basta? Você ensinou na nossa rua. Então as pessoas falaram: eu recebi um folhetinho, eu participei de uma programação, eu fui em alguns cultos, eu ouvi algumas mensagens, alguém da família falou de Jesus. Mas você entrou num relacionamento com Jesus? Você entrou por essa porta? Porque saber sobre, conhecer a respeito não é suficiente para ser salvo. É preciso entrar pela porta, é preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E é isso que Jesus está falando. Muitos vão falar: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas, mas nada disso é suficiente para que sejam salvos.
É preciso muito mais do que saber a respeito, ter ouvido falar de Jesus, viver num país cristão, ou ter pais cristãos, ou ter alguém cristão na família. É muito além do que isso. Ter alguém que orou por você, ou ter recebido uma cura de alguma coisa, é muito mais do que isso. É um relacionamento pessoal. Novamente falando, esse conhecer, essa fé não é intelectual, ela é prática, ela é de caminhar junto diariamente. Então, nada disso vai significar alguma coisa depois que a porta for fechada. Versículo 27. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Então, quando eles insistem falando, olha, nós conhecemos você, nós vimos você, ou seguimos você de longe, ele vai falar novamente: eu não sei nem de onde vocês são, não os conheço, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Veja como o relacionamento está diretamente ligado com a prática. Ele fala: não os conheço, e depois ele fala: afaste de mim todos vocês que praticam o mal. Esse conhecimento é esse relacionamento. Se não existe relacionamento, a prática não tem como ser mudada. Então, a menos que a gente entre pela porta e conheça Jesus como Senhor e Salvador pessoal, nosso eu nunca vai ser transformado de dentro para fora. Nós vamos continuar como inimigos de Deus, porque as nossas práticas, elas só passam a mudar, né? A nossa vida, a nossa maneira de viver, ela só muda através desse relacionamento pessoal com Jesus. Então, o relacionamento é fundamental para que a prática seja transformada. Muitas dessas pessoas que vão bater na porta mais tarde, elas estavam acomodadas com o tipo de vida que levavam, elas achavam que a sua religiosidade era superficial, era suficiente para a sua salvação, mas as suas práticas nunca mudaram, elas nunca foram, na verdade, afetadas por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por isso Jesus vai falar: não os conheço, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Num certo sentido, Jesus conhecia eles, mas como relacionamento, eles não tinham intimidade nenhuma com Jesus. E como isso deve afetar as nossas vidas hoje, né? Como a gente deve valorizar o fato de nós conhecermos Jesus e podemos andar com Ele, termos o Espírito Santo de Deus, ser guiado por esse Espírito diariamente e viver realmente para o Senhor e não para nós mesmos, não é verdade? E nesse momento, quando essa porta for fechada, não importa quão próximo você esteve da porta, se você não entrou por ela é tarde demais. Não importa se você é pastor, mestre, profeta, apóstolo, discípulo, o que você quiser chamar, não vai fazer diferença nenhuma os seus títulos ou o conhecimento bíblico que você tem. Jesus, ele vai falar: não os conheço, apartem-se de mim vocês que praticam o mal. Nada disso vai ter valor para a eternidade, a não ser o inferno para sempre. Nós não teremos parte na eternidade com Deus. Tudo isso não nos dá garantia nenhuma da eternidade com Deus, a não ser o inferno. Mateus 7, 22 e 23, Jesus fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então vejam que muitos vão falar: profetizamos, realizamos milagres. A gente tem que entender que até os dons do Espírito que o Senhor nos concede são emprestados. É tudo de Deus, é tudo do Espírito. Não esqueça que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, também acabou na caverna de uma feiticeira e acabou com a sua própria vida cometendo suicídio. Então, não há por que nos acomodar. Não há por que acreditar que algum conhecimento ou estar próximo da porta é suficiente para nos garantir a salvação. É preciso entrar pela porta, é preciso um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus Cristo. Não se conforme com nada menos que isso.
Versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Jesus está sendo muito direto, está sendo muito enfático. Quando ele fala ali haverá choro e ranger de dentes, ele está falando do inferno. Essa é uma figura do inferno. Choro e ranger de dentes na Bíblia significa inferno, porque ilustra o sofrimento eterno que acontecerá ali. E é maravilhoso que Jesus ele não tem medo de falar do inferno. Ele fala mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia sobre o inferno. É um lugar real. E ele diz aqui que de alguma forma, essas pessoas vão saber, essas pessoas que ficaram do lado de fora vão saber que dentro da casa, no reino de Deus, ao passar pela porta, haverá uma grande comunhão, uma festa, com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. É maravilhoso saber que as pessoas que partem no Senhor, elas se reencontrarão. E ali fala que eles terão essa comunhão, se assentarão a um lugar de descanso, a um lugar de comunhão, de festa, de alegria, mas, infelizmente, aqueles que não entrarem pela porta ficarão do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Essa é uma ilustração terrível do inferno. Charles Spurgeon disse o seguinte: existem alguns ministros que nunca mencionam nada sobre o inferno. Ouvi falar de um ministro que certa vez disse à sua congregação: se você não ama o Senhor Jesus Cristo, será enviado para aquele lugar que não é educado mencionar. Ele não deveria ter sido autorizado a pregar novamente se ele não pudesse usar essas simples palavras. Então, aqui é um recado especial aos pregadores, aos pastores, aos líderes, que não pregam a palavra de Deus, ou que não falam da seriedade do pecado e suas consequências, de que existe um inferno real, que não falam a verdade da palavra de Deus, e que assim enganam, né, as pessoas, omitindo essa realidade bíblica. Isso é uma vergonha, na verdade, né? Isso está sendo denunciado biblicamente, que é um absurdo isso. Você pode se chamar qualquer outra coisa, seria um favor que você fizesse se você não fala a verdade. Se tudo que você prega é vitória, tudo que você prega é alguma coisa que vai trazer uma autoajuda para as pessoas precisam ser confrontadas com a verdade do Evangelho de Deus, e a gente tem esse compromisso de fazer. Que essa palavra confronte a nós mesmos primeiramente, e depois aqueles que nos ouvem. Uma mulher, só para aliviar um pouquinho, uma mulher ela protestou contra um pregador certa vez, falando que esse choro e ranger de dentes não poderia se aplicar a uma pessoa que não tinha dentes. E o pregador disse para ela o seguinte: minha senhora, não se preocupe, dentes serão providenciados. E é claro que eu não sou o melhor contador de piada desse mundo, mas que ajude você a digerir melhor essa palavra. Então, todo choro e o ranger, eles enfatizam o horror de uma cena, de um sofrimento sem fim, que é o inferno. Versículo 29, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Jesus, ele descreve agora que o reino de Deus, ele receberá pessoas de todos os cantos da terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e eles virão ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E Jesus está falando para judeus, está falando para aquele povo que achava que eles eram exclusivos em relação à salvação de Deus. Isso deve ter dado um choque neles. E é isso que Jesus está enfatizando mesmo, é um choque. Aquele dia será uma grande surpresa para muitos naquela época, para muitos hoje. Jesus, ele corrige a ideia de que ser judeu é uma garantia para a salvação. Se você não entrar pela porta, ser judeu não vai garantir, religião não vai garantir, carteirinha de membro de igreja não vai garantir, ser batizado não vai garantir, nada disso te garante. Você precisa conhecer Jesus pessoalmente, você precisa entrar pela porta.
Spurgeon também diz: mas ouvireis novamente aquelas vozes amadas, ouvireis aquelas doces vozes mais uma vez, ainda sabereis que aqueles a quem amais foram amados por Deus. Não seria um paraíso sombrio para nós habitarmos onde deveríamos ser igualmente desconhecidos e desconhecidos? Eu não gostaria de ir para um paraíso como esse. Acredito que o céu é uma comunhão dos santos e que nos conheceremos lá. Então, com certeza, creio que assim como Spurgeon fala, o céu é um lugar de reencontro, né? E um lugar de festa, onde não há choro, onde não há mais lágrimas, onde não há mais dor, nem sofrimento e nem presença do pecado. É o lugar que todos nós ansiamos e que é tão pouco falado, né? Mas é onde todos nós que cremos no Senhor Jesus queremos estar um dia. E assim será. Essa é a promessa do Senhor para nós. E é claro que a gente tem que considerar que vai ser uma surpresa para muitos, como diz a palavra de Deus. Jesus vai terminar falando que muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. A gente vai chegar lá. A surpresa será grande demais para todos. O Salmo 107, de 1 a 3, diz que deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Nós encontraremos pessoas de todas as nações do mundo nesse grande dia. Lucas 13, versículo 30, de fato há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus ele termina enfatizando essa surpresa que será no céu aquele dia, o reino de Deus aquele dia. Muitas pessoas hoje, proeminentes, pessoas que se acham salvas, infelizmente não serão. E muitas pessoas que estão perseverando e lutando e como aquele pecador que batia no peito falando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, chegarão lá, entenderão que não foi por esforço próprio ou por mérito próprio, mas foi pela graça de Deus, por meio da fé delas. E não há dúvida que aquele dia vai ser uma surpresa, e vai ser uma surpresa em todos os sentidos, de galardões, de estar presente, e vai ser grande a surpresa de todos. Judeus, imagina os judeus, né, muitos, vendo os gentios, os cães impuros que eles chamavam dentro do reino, e muitos judeus do lado de fora, incrédulos. Um comentarista bíblico chamado Barclay, ele diz assim: haverá surpresas no reino de Deus. Aqueles que são muito proeminentes neste mundo podem ter sido muito humildes no próximo. Neste mundo podem ser muito humildes no próximo, e aqueles a quem ninguém nota aqui podem ser os príncipes do mundo vindouro. Então a surpresa, ela é tanto de estar lá, muitos chegarão lá e falam: uau, louvado seja o Senhor, eu estou aqui, toda a honra e glória ao Senhor, ufa. E muitos que pensam que estarão lá entenderão que estavam totalmente equivocados, né? Nunca se converteram, mas se convenceram. Muitos gentios serão salvos antes de muitos judeus. E Jesus está falando isso, enfatizando isso, quando ele diz que últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. Ele está falando: muitos gentios entrarão primeiro que muitos judeus. Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João 1, de 11 a 13 diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E é por isso que o que importa é nascer de novo. Não importa se você é judeu, gentil, de onde você precisa nascer de novo. Você precisa entrar pela porta estreita, crer que Jesus Cristo é Deus. Eu quero finalizar lembrando que Jesus nos mostra o reino de Deus como uma grande festa, e Ele fala que todos são convidados. Mas por que esperar tanto? O que faz as pessoas demorarem tanto para responder?
E eu quero dizer algumas coisas. Talvez isso toque seu coração. Talvez haja um falso sentido de segurança. Às vezes você está próximo demais e acha que isso é suficiente. Seja porque você vive num país cristão, porque você foi batizado quando era criança, porque você tem uma religião que usa o nome de Jesus ou lê a Bíblia, porque você tem familiares cristãos, ou porque você frequenta uma igreja, ou porque você conhece Jesus intelectualmente. Talvez você seja um líder e você usa a fé como fonte de lucro e o fato de Deus ainda não ter fulminado você, e como Ananias e Safira, a te dar a ilusão de que você está bem, que você está seguro. Mas eu quero dizer a vocês que nada disso nos garante a salvação. Se nós não cremos, se nós não humilharmos nosso coração e nos rendemos a Jesus de verdade, nos entregarmos a Ele, deixar que Ele seja o rei do nosso coração e guie as nossas vidas, nós não vamos entrar pela porta estreita. E uma mensagem especial, você que é filho de pai cristão, de mãe cristã, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Você precisa ter o seu próprio relacionamento com Jesus Cristo. Então Deus é longânimo e a porta um dia será fechada. Então o que a gente pode responder através de tudo isso? Sabendo que nada disso, religião alguma, pode nos salvar, boa obra nenhuma pode nos salvar. Renda-se a Deus, se esforce para entrar na porta estreita hoje. Hebreus 4:7. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Uma das maiores agonias do inferno vai ser lembrar das oportunidades desperdiçadas. Quantas oportunidades Deus te deu e você negou entrar pela porta. Creia agora, peça perdão, peça para que Jesus reine no seu coração e deixe o Espírito Santo guiar você. Se você nunca fez isso, eu quero deixar 2 perguntas para você. Você está salvo? A sua salvação é pessoal ou é teórica? É de prática ou é intelectual? Pensa nisso. Que Deus abençoe a todos vocês. Pai, obrigado, Senhor. Que Deus possa agir com poder nessa hora, Deus, em cada coração, Deus, cada vida que pôde ouvir essa mensagem. Deus, a Tua palavra, ela confronta e ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser e é capaz de separar a alma do espírito, ossos da medula, Senhor, e discernir as intenções do coração. Eu oro que haja quebrantamento, rendição e conversão. Eu oro que haja transformação. Eu oro que a Tua palavra gere em nós, ó Deus, mudança, gere em nós, ó Deus, algo que só Deus pode fazer na vida de um pecador, Senhor. Traga, Deus, humildade, Deus, que todo orgulho caia por terra, que toda pretensão caia por terra, Senhor. Que o Senhor seja rei desses corações. Senhor, não nos deixa aí, Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos segura, Senhor. Vem com a Tua forte mão nessa hora, Deus. Abençoa cada lar, cada vida, Deus. Sustenta a Tua igreja, Senhor. A Ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor.